Então, irmãos queridos, nesta manhã de alegria, depois de muita chuva, né? Manhã de paz, de fé, de graça de Deus. Vamos à palavra? Abra a sua Bíblia em Efésios, onde nós estamos. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Efésios capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 a 6. Efésios 4, 1 a 6. Preste muita atenção no que você vai ler. Se eu ler displicentemente, não vou perceber a grandeza do que está aqui. Se eu ler por revelação, vou ver que aqui tem um tesouro que nós vamos trabalhar nesses próximos 4 cultos seguintes, começando no dia de hoje. Verso 1 do capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então você foi chamado a ser um cristão, viver pela fé em Jesus Cristo, esse é o teu chamado. Você tem que andar por um modo digno. Aí depois ele fala, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então ele fala que nós temos que ser humildes, pessoas mansas, longânimo para com o nosso próximo. Por quê? Porque nós temos que suportar uns aos outros. Paulo conhece a natureza caída, sabe que às vezes nós somos insuportáveis e nós precisamos ser suportados por alguém. E você também precisa aprender a suportar as pessoas. E depois ele diz no verso 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Agora Paulo vai trazer uma revelação grande aqui, ó. Há somente um corpo. Qual é esse corpo? Que há somente um, o corpo de Cristo. E um Espírito, que é o Espírito Santo. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Agora preste atenção que a tônica que nós vamos trabalhar é isso. Há um só Senhor, uma só fé. Quantas fés? Uma só. Quantos senhores? Um só Senhor. Um só batismo. Quantos batismos? Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está onde? Somente em alguns escolhidos. Deus só age por meio do apóstolo, do pastor, não. Ele age por meio de todos e está em todos. Deus não está mais em um e menos em outro. Deus está em todos e age por meio de todos, que somos nós, que é o corpo de Cristo. Então nós vamos dividir essa palavra em 3 partes. Eu vou dar um resumo das 3 partes e a partir do domingo que vem nós vamos trabalhar em cada uma delas. Então vamos ler de novo isso. Verso 4. Porquanto há um só Senhor, verso 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós vamos ficar um mês nisso aqui. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então vamos falar isso rapidamente e depois nós vamos trabalhar em cada parte dessa. Então tem que entender uma coisa. Jesus Cristo é o único Senhor. Ele é Deus que se fez carne e ele veio aqui na terra para fazer o quê? Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. O que é que estava perdido? A raça humana, o ser humano, nosso sistema estava perdido. Então, por que um dia Deus se transformou num homem, se fez carne? Porque ele veio buscar, presta atenção, e salvar o que estava perdido. O foco de Deus, Jesus vem à terra com um foco, com uma direção. Ele não veio aqui na terra dar dinheiro para ninguém. Entenda isso. Ele não veio aqui na terra para resolver os problemas pessoais das pessoas. O que trouxe um dia Deus deixar o céu e vir aqui na terra
é porque existe uma raça perdida, um mundo perdido, estragado, dominado pelo diabo, destruído. Então Deus, o foco de Deus é libertar e salvar isto que estava perdido. Está bem claro isso? Então, no coração de Deus, Deus sabe que nós temos problemas, que nós sofremos, mas Ele sabe que o nosso problema maior é ser um perdido. É estar perdido. E uma pessoa perdida é uma pessoa deteriorada, um mundo emocional doente, uma pessoa psicologicamente destruída, mentalmente destruída, condenada sem Deus na vida dela. Então, o alvo principal de Deus é vir libertar, salvar essas pessoas, porque elas estavam o quê? Perdidas. Então eu tenho que entender a mente de Deus. Porque na mente do homem é o seguinte, ele quer um Deus, que eu falo isso direto, Deus resolve o problema do meu filho, Deus resolve o problema do meu marido, Deus eu quero mais dinheiro, Deus eu quero prosperar, Deus eu quero trocar de carro, Deus eu quero ter melhor... Não é nada disso. Isso é o falso evangelho que apresenta um Deus que é um serviçal e vem só servir o que as pessoas querem de bom que aconteça na vida delas. Mas elas mesmas não se abrem para o evangelho. Então qual é o foco de Deus, na mente de Deus? Olha, veja bem, Jesus Cristo um dia deixar a glória, se fazer homem, ser reconhecido em figura humana, se humanizou. Ele tem um foco, um objetivo muito sério. Ele tem um ponto muito sério que para Deus isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E qual é isso? Isso vem de Deus. Buscar e salvar. Buscar e salvar o quê? O que estava perdido. Essa raça perdida, esse nosso sistema perdido. Então esse é o foco de Deus. Isso é o motivo principal que levou um dia Jesus Cristo a deixar a sua glória e vir a este mundo. Não é outro, meus irmãos. Então Deus trabalha para levar conhecimento para as pessoas através do evangelho e salvar o que estava perdido. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é o empresário não pagou imposto, tal, faliu. Agora ele vai na igreja e Deus vai dar o dinheiro de volta para ele. Não, isso aí não é obra de Deus. Isso é obra do falso evangelho. Vocês estão entendendo? A pessoa fumou 50 anos, pegou um problema no fumar, ela vai para a igreja e quer ser curada. Aí ela não é Deus, não é esse. Esse é o alvo dela, mas o de Deus, ela estragou o pulmão dela em 50 anos. E não é porque vai na igreja que vai ser curada, não vai. Porque ela se destruiu. Qual é o foco de Deus? O foco de Deus não é o que eu quero dele. É o que ele quer de mim. O que ele quer de mim? Que eu entenda o evangelho e seja salvo, porque ele veio a este mundo para quê? Buscar e salvar o que estava perdido. E o que move Deus é buscar e salvar o que estava perdido. Está bem claro isso? Agora, ele estabeleceu um princípio, que não existe nenhum outro meio que eu possa me achegar a Deus, se não for através daquele que veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então, não existe nenhum outro meio de o homem poder chegar a Deus, a não ser ele entendendo quem é Jesus Cristo e crendo em Jesus Cristo. Para que ele seja salvo, ele tem que entender no Evangelho Jesus Cristo, a obra da cruz, e crer. Não é assim, aceita Jesus, eu aceitei Jesus. E o entendimento, você tem algum? Não, eu só aceitei, não tenho entendimento nenhum. A igreja hoje está cheia de gente que fala que aceitou Jesus, mas não tem nenhum entendimento do Evangelho, da obra da cruz. O alvo dele é participar de campanha, alcançar. Não tem entendimento do que é Evangelho. Fala que aceitou Jesus, mas não crê na obra da cruz, não crê no Evangelho. Então eu tenho que entender que, para mim ser salvo, só tem um único caminho. Isso aí é o leitinho. Eu crer em Jesus Cristo, como diz o Evangelho. E entender que o único meio do homem ser salvo e ser liberto não é por nenhuma coisa criada pela religião evangélica.
É crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho e entender que Jesus Cristo é o único que pode me salvar e me liga a Deus, e Deus me é ligado através dele. Não tem nenhuma outra coisa dentro da igreja evangélica que você possa dizer, isso aqui me liga a Deus. Não liga. Eu, pastor, não te ligo a Deus, eu não sou intermediário, eu sou a voz. Mas eu não te ligo a Deus, quem te liga a Deus é Jesus Cristo. O bispo, o apóstolo, esse monte de gente que explora o povo, não te liga a Deus, eles não são intermediários. O que te liga a Deus é Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Então só há um Senhor, só há um. Se a pessoa falar assim, eu creio em Cristo, mais na água, mais no óleo, mais no azeite, mais na terra, mais na rosa, ele não sabe o que é ser salvo e o que é crer em Jesus Cristo. Porque ele não é, Cristo não tem a primazia, não é o objeto da fé dele. Ele crê num monte de coisas que a igreja evangélica falsa inventou para as pessoas se chegarem a Deus. Ele não crê em Jesus Cristo, como diz o Evangelho. Então, entenda isso. Não existe nada que me leve a Deus, nem Maria, nem João, nem Tiago, nem São Judas Tadeu, nem o bispo, nem o apóstolo, nem o pastor, nada. A única coisa que me liga a Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Vamos ler só um texto para afirmarmos isso que estamos dizendo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vai lá para frente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, você está em Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Então Paulo deixa isso bem clarinho, e eu tenho que ter dentro do meu espírito essa convicção. E a partir do verso 5, 1 Timóteo 2, 5 a 7, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que fala Jesus Cristo, homem? É a parte humana de Jesus, porque um dia ele se humanizou, assumiu a forma de homem, foi para a cruz, e como homem ele quitou a nossa dívida. Então fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí fala da vinda dele como homem, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador, então não tem nenhuma outra coisa na terra que me liga a Deus, que faz mediação. Não tem nenhum outro santo, não tem um papa. Essas coisas, biblicamente, de acordo com o Evangelho, não existe. Não tem uma igreja que me liga a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Homem, o que ele fez na cruz. Está bem claro? Mas pastor, você poderia perguntar, eu vejo essa gente com óleo ungido, rosinha, vassoura ungida, um frasquinho que tem sangue de Jesus, terra de Israel, pedrinha ungida para atacar num gigante, né? Pedacinho de pedra que é da muralha de Jericó. Pastor, a maior parte das igrejas vivem presas nessas coisas do Velho Testamento. Isso é verdade? Eu vou te responder, não! Isso não é evangelho. Essas coisas douradas e ungidas não têm poder nenhum, não são mediadores de nada, são mediadores da mentira. Não do evangelho, não de Jesus Cristo. Então, o único Senhor é Ele, o único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo. Está bem claro? Você tem essa convicção dentro de você? Eu sou o caminho, João 14:6, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem se não for por mim. Então qualquer coisa que você é levado a crer que não é Jesus Cristo, não vem de Deus, não é evangelho. Né? Esses santos da igreja católica, um santo para cada dia, está dando quase 2 para cada dia, não resolvem nada. Os santos da Umbanda não resolvem nada. Os santos do Evangelho não resolvem nada. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por isso que ele fala assim, há um só Senhor.
Há um só Senhor. Sim ou não? Olha, eu fico repetindo assim, olhando para você, que eu quero mexer com a tua mente, eu quero que a coisa bate, aí você acorde, porque se você olhar para a igreja evangélica, você vai uma igreja misturada com tanta coisa que não existe, que não é o mediador, que não é Jesus Cristo, dá a entender que tudo isso aí está perdido, gente, não é possível. Não é? Você entendeu? Só tem um único meio, não tem outro meio. Eu não vou te levar para Deus, eu não sou mediador. E nunca vou ser o único meio, é Jesus Cristo, porque ele fala Jesus Cristo homem, para você entender de novo. Porque ele assumiu a forma humana, olha, Jesus Cristo homem não é só uma palavrinha, é toda a obra dele. Ele veio em figura humana como homem, ele foi para a cruz, o corpo dele foi sacrificado, como lá na velha aliança sacrificava o animal, o corpo de Cristo foi sacrificado, o sangue deste corpo estabeleceu a nova aliança como homem. Quando eu falo Jesus Cristo homem, eu tenho todo o entendimento do que ele fez na cruz. Esse primeiro passo está claro? Está claro na tua mente? Então pode ser bispo, essa gente da televisão, se apresentar lá, olha, na oportunidade, nós vamos estar aqui distribuindo uma rosinha ungida, é falso, é mentiroso, não faz, essa rosinha ungida não é ungida, Deus não está grudado na rosa e não vai fazer nada por você, é mentira, você está sendo iludido, eles estão criando outros mediadores, que não é Jesus Cristo. Então o que nós lemos aí em Efésios? Volta lá, está pertinho aí, volta um pouquinho, Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, que é quem? Jesus Cristo. E o que vem depois? Uma só fé. Que fé é essa que Paulo está dizendo? O que ele tem em mente? O que ele tem em mente quando ele fala uma só fé? Se a fé vem pelo ouvir, ele mesmo diz, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. O que Paulo tem em mente? Quando ele fala uma só fé, que fé é esta? Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, todo aquele povo do Velho Testamento teve fé. Você me ouve dizer isso sempre. Claro que eles tiveram fé. Eles tiveram fé, mas a pergunta é essa. Para aí, você do YouTube, para aí, olha para mim, ouça. O povo do Velho Testamento teve fé? Claro que eles tiveram fé. Mas que fé eles tiveram? Qual o conhecimento que eles tinham na velha aliança? Nós vamos ver 2 versos aqui. O que eles entenderam? Eles conheceram carta de Paulo aos Romanos? Não. Eles conheceram carta de Paulo aos Efésios? Não. Eles conheceram Gálatas? Não. Porque eles viviam no judaísmo, no tempo da lei, a fé que eles tinham era uma fé com conhecimento de Deus para aquele tempo. Não existia Novo Testamento. Jesus não havia vindo morrer na terra, não existia nova aliança. Que tipo de fé que eles tiveram? A fé da lei, a fé do conhecimento de Deus para aquele tempo. Vocês estão entendendo? Eles não conheceram nada da nova aliança. Jesus viria milhares de anos depois, morreria na cruz. Eles não entenderam nada disso, eles tiveram um pequeno conhecimento. Olha, um dia alguém vai vir lá no futuro. E morreram nisso. Então, vamos ler 2 textos aqui, vamos lá. Abra lá sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, está ali os heróis da fé do passado, né? Os heróis da fé. Eu quero mexer com a tua mente, para você entender que nós temos um conhecimento hoje muito além do que eles tiveram no passado, porque nós temos a palavra completa na mão. Então, Hebreus 11, esse capítulo 11 aqui, ele vai falar sobre os heróis da fé. Eles fizeram coisas maravilhosas. Começa com Abraão, e vai indo, e Sansão, e Moisés. Todos eles tiveram fé. Mas vamos pegar o verso 30 só. Pela fé, Hebreus 11, 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então o que Paulo está dizendo?
Pela fé eles rodearam as muralhas de Jericó. Qual foi a instrução que Deus deu para eles? Olha, vocês vão rodear as muralhas 7 dias, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Depois que vocês estiverem rodeados 7 vezes, vocês vão gritar, a muralha vai cair e vocês vão vencer os inimigos e possuir a cidade. Essa era a palavra de Deus para eles. O que Josué entendeu da nova aliança? O que Josué entendeu da graça de Deus, do sangue da nova aliança, da justificação pela fé, da redenção, né? Da nossa filiação? Ele não entendeu nada. O que ele entendia? Qual fé, que tipo de fé eles tiveram? Rodeie a muralha 7 vezes, depois de 7 vezes, no 7º dia, 7 vezes. Vocês vão gritar. E eles tiveram fé para aquilo. Se você conversasse com Josué, eu falo isso sempre. Josué, a tua história foi maravilhosa, mas fala um pouquinho da graça de Deus. Fala um pouquinho para mim, Josué, da nova aliança, do sangue. Fala um pouquinho da redenção. Ele fala, olha, essas coisas que você está me perguntando, eu não sei. A única coisa que eu sei, eu estou debaixo da lei. A lei dada por Moisés. Eu vi Moisés descer do monte com as tábuas da lei. E eu tenho uma orientação, tenho que rodear as muralhas, e nós vamos gritar e vai acontecer. Mas isso que você disse, graça, justificação, evangelho, eu não posso te dizer nada, porque eu não os conheço. Era uma coisa que ia acontecer lá na frente. Que fé que Paulo está dizendo? Uma só fé. Vocês estão entendendo que o que eles acreditaram no Velho Testamento foi para aquele tempo, eles tinham aquela informação. Agora, esse texto aqui é usado para eles quererem exercitar a fé no Novo Testamento. Vamos fazer uma campanha, você tem problema? O problema seu é a muralha de Jericó. Vamos rodear aqui na igreja, em volta dos bancos 7 vezes, gritar que os seus problemas vão cair. E criam na mente das pessoas uma ilusão. Criam na mente das pessoas um sofisma que, se ela ficar rodeando lá a igreja e gritar, a vida dela vai melhorar, mas não vai. Por quê? Porque isso aconteceu lá na velha aliança. Procura alguém na nova aliança se rodeou muralha. No tempo de Jesus, ele curou um cego. De onde estava o cego? Da cidade de Jericó. Jericó já era um território dominado. Zaqueu, o publicano que se converteu, de qual cidade era? Da cidade de Jericó. Não tinha mais muralha, eles tinham um território deles conquistados. Sim ou não? Então, que fé que Paulo está dizendo? Eles tiveram fé, o próprio Hebreus está dizendo que eles tiveram fé, mas para aquele tempo, eles não conheceram nada do evangelho da graça de Deus. Não tiveram entendimento da obra da cruz. Vocês estão entendendo que existe uma só fé? Entende ou não? Está entendendo a mente de Paulo? Paulo conhecia o que era o evangelho da graça de Deus e conhecia todo o Velho Testamento, mas ele não está citando aquele povo que acreditou no mesmo tipo de fé de quem passou da cruz e está numa nova aliança. Outro texto aí mesmo, vamos lá. O outro texto é o verso de número 32, olha lá. E que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafité, de Davi, Samuel e os profetas. O que Gideão creu? O povo de Israel fez aquilo que era mal diante do Senhor. Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos medianitas, estavam roubando a comida deles e estavam numa miséria. Aí Deus resolveu libertar o povo, chamou Gideão e deu uma estratégia para Gideão. Gideão estava lá malhando trigo no lagar, o trigo não era malhado no lagar, o lagar era malhar uva, mas ele está oprimido lá. Apareceu o anjo do Senhor, vai nessa tua força. Por que minha força? Eu sou o menor da tribo, meu povo é todo negativo, humilhado lá. Olha, a estratégia é essa, faz isso, faz aquilo, e Deus vai te abençoar. Não vou jogar uma lãzinha ali, se acordar molhada, aquela história do incrédulo, né? Aí finalmente ele foi e venceu os midianitas. Agora, o que Gideão entendeu da graça de Deus, do evangelho da salvação? Não entendeu nada, ele estava ali oprimido, malhando trigo no lagar.
Não acreditou no começo que ele era da tribo, ele era menor, era mais fraco, não vou conseguir, né? Mas não entendeu nada do evangelho. Meus irmãos, a mentalidade lá era uma mentalidade arcaica de judaísmo. Eles não passaram pela cruz. Eu vou na fé de Gideão. Eu não quero ter fé de Gideão, eu quero ter fé do evangelho, da cruz. Eu vou na fé de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Eu não vou cantar essa besteira. Eu não estou em Jericó. Jericó é coisa do passado, é história. Eu vou na fé do evangelho, daquilo que foi feito na cruz para frente. O único mediador. É totalmente diferente. Agora a maior parte da igreja está com a cabeça do Velho Testamento. Campanha, voto, sacrifício, jejum, é dizimista. Tudo que eles pregam, tudo lá. Só a história do povo judeu. Estão com a fé antes da cruz. Por isso que não entram no evangelho, não tem entendimento. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Agora, só mais uma coisinha. Vamos lá. Filipenses, capítulo número 1. Volta um pouquinho. Vou de trás para frente, antes de chegar em Efésios, Filipenses. O que Paulo fala sobre a fé? Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça a respeito de vocês, no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A fé produzida pelo Evangelho. O que é a fé produzida pelo Evangelho? Eu creio em Jesus Cristo como o único mediador. Eu entendo que foi feito na cruz. Agora eu começo a receber conhecimento da obra perfeita da cruz. Aí surgem as cartas de Paulo trabalhando, tirando esses mistérios para fora, explicando tudo direitinho. Eu vou crescendo no conhecimento do Evangelho. Eu passo a ter não a fé de Gideão, não a fé de Sansão, não a fé de Josué. Eu passo a ter a fé evangélica. A minha mente conhece o Evangelho, o meu espírito conhece o Evangelho. A minha fé é fundamentada no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Essa é a fé que nós vivemos. Eu não vivo pela fé dos personagens que tiveram fé no tempo do passado. Eu não estou na fé de Moisés. Eu não estou na fé de Abraão. Não estou na fé de Gideão. Não estou na fé de Jacó. Não estou na fé daquele monte de gente, de Elias. Não, eu estou na fé do Evangelho, o conhecimento da nova aliança. Essa é a fé do Evangelho. Então Paulo está dizendo, há um só Senhor, uma só fé. Qual fé que é uma? A fé que nós acabamos de ler, lutando juntos pelo conhecimento, pela fé do Evangelho, pela fé do Evangelho. Então só existe uma fé. A fé produzida pelo Evangelho. Essa é a fé pela qual nós vivemos e lutamos juntos. Qual outra coisa? Vamos lá, agora volta, Filipenses, volta um pouquinho, já está em Efésios, verso 5. Olha lá, há um só Senhor, já falamos, uma só fé, um só batismo, não são muitos batismos, é um só batismo. E que batismo é esse? Agora eu vou mexer com vocês. Então a gente vai aprendendo a palavra em vários períodos. Quando a gente começa, a gente acredita em qualquer tradição, acredita em qualquer coisa, mas conforme o tempo vai passando, o Evangelho vai se abrindo, você vai descobrindo que muita coisa que você cria era uma coisa ultrapassada, você não encontra mais ensino dela nas cartas de Paulo. Então você tem que ir se adequando à verdade, largando o que é velho e assumindo aquilo que é novo. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos falar sobre o batismo na água, né? Vamos lá, Marcos capítulo 1, vai lá, volta lá para trás. Marcos capítulo de número 1. Isso aqui é para soltar a mente das pessoas. Marcos capítulo de número 1. E nós vamos ler alguns versos aqui. Vamos ler, desde o verso 1.
Olha o que ele escreve, princípio, Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Quem era esse mensageiro? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem é esse mensageiro? Esse aqui era João Batista, que batizava na água. Ele veio, um homem de Deus, preparado para abrir um caminho. Ele antecedeu o ministério de Jesus. Ele começou o ministério dele, e emendando com o ministério dele, Jesus estaria presente, e então iniciaria o ministério de Jesus. O que João Batista fazia? Verso 4. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento, agora presta atenção, para a remissão de pecados. Quem que saía para ser batizado? Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Se você for procurar no Velho Testamento, ninguém afundava ninguém na água, ninguém mergulhava ninguém na água. Não existe esse tipo de batismo na Velha Aliança. Pastor, quando é que começou esse batismo de mergulhar as pessoas na água? Com João Batista, era o ministério dele. Ele é aquele que Isaías disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Querendo dizer o que com isso? Que João Batista viria, atrairia muitas pessoas, batizaria muitos judeus. Quem João Batista batizava? Os judeus, o pessoal de Jerusalém, da Judéia. Os judeus, ele veio, esse batismo era um batismo direcionado àquele povo judeu, né? E voz do que clama no deserto. Então João Batista veio, era um homem de Deus, veio com essa finalidade. Então ele que começou esse negócio de pegar a pessoa, mergulhar em água. Agora, o que eu preciso entender de João Batista? O que eu preciso entender? Vamos trabalhar. Porque Paulo está dizendo que só há um batismo. Então, lemos aqui Marcos, né? João Batista batizava. Jesus foi batizado no batismo de João Batista, mas é claro que foi. Vai para Mateus, volta um pouquinho. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, vai lá. Mateus capítulo 3, verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, João dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. E uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz. Olha que coisa interessante. Jesus também foi batizado por ele. E João Batista achou estranho. Por quê? Porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava ser batizado. Então João Batista estranhou. Eu que preciso ser batizado por ti. Você vem a mim. O que Jesus respondeu? Entenda. Não, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Que justiça é essa se a obra da cruz não aconteceu ainda? A justiça da lei. Então Jesus não tinha pecado, ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado porque ele veio para cumprir a lei. E esse batismo era um batismo que estava ainda debaixo da lei. E precisava ser batizado para se cumprir toda a justiça, porque Jesus não precisava ser batizado, ele não tinha pecado. Mas precisava cumprir a lei e tinha que se submeter ao batismo. Pastor, o senhor está falando uma coisa estranha. João Batista, então o senhor está afirmando que o batismo dele ainda é um batismo que está debaixo da lei?
Olha, João Batista fez isso antes da cruz. Quando é que começa o evangelho? Quando é que Cristo diz está consumado? Quando ele morre na cruz, derrama o sangue. Então o evangelho é da cruz para frente. A nova aliança começa da cruz para a frente. Esse batismo que João Batista está batizando é um batismo que a lei está em vigor, ele está cumprindo a lei, ele está subordinado à lei. Jesus Cristo está debaixo da lei, cumprindo a lei, subordinado à lei. Estamos indo? Ó, se tiver aquela tradiçãozinha antiga lá no teu coração, fala bem e vamos, tá bom? Agora, como é que a gente vai provar que isso é verdadeiro? Vamos para a palavra, vamos aqui, Lucas 16. Vamos a Mateus, Marcos, Lucas. O próprio Jesus vai dizer que João Batista era um personagem da lei. Lucas 16. E que o reino de Deus tinha que ser tomado por esforço. Olha lá, Lucas 16. O que Jesus está dizendo? Eu quero que você veja aí no seu celular, na Bíblia aberta, acompanhe. Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até quem? João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem que olha aqui o esforço para entrar nele, o homem se esforça, olha as obras da lei. Então a lei e os profetas vigoraram até João Batista. O que Jesus está dizendo? Que a lei teve o seu vigor, a sua validade, até João Batista. Por isso que o reino no tempo de João Batista era tomado por esforço, por obras. E o que se esforçava é que se apoderava dele. Então quer dizer que João Batista era um personagem que estava debaixo da lei. Ele não teve o ministério dele depois da cruz. O ministério dele era um ministério debaixo da lei, para cumprir a lei, para abrir o caminho do Senhor, e a lei estava em vigor. Logo, esse batismo que ele batizava era um batismo debaixo da lei ainda. A nova aliança não havia começado. Vocês estão entendendo? Aí dentro, na tua mente, no teu espírito, já houve esse entendimento? Já houve? Sim ou não? Você percebe que era um ministério debaixo da velha aliança, e para cumprir a lei o próprio Jesus se batizou. Você entende que a nova aliança começa da cruz para frente, e é um entendimento totalmente diferente que foi revelado ao apóstolo Paulo. Pastor, não estou satisfeito. Vamos ver o mesmo texto em outro personagem? Vamos lá. Agora vamos. Mateus capítulo 21. Vamos lá, Mateus capítulo 21. Vamos lá, Mateus, volta um pouquinho, 21. Estava olhando para outro lado aqui. E vamos ler o verso 25 a 32. Mateus 21, 25 a 32, para ficar bem claro. Isso. Vamos ler desde o 23 para ficar claro aqui, ó. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, né? Sempre os líderes religiosos foram opostos a Jesus Cristo. Eles perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorreram entre si. Eles pensaram: se dissermos que é do céu, então ele vai nos dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Se dissermos que é dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então perguntaram: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade fazes essas coisas. Então Jesus faz uma pergunta: o batismo de João era do céu
ou era dos homens? E eles ficaram com medo e não responderam. O batismo de João era do céu? Claro que era do céu, gente. Não é? Mas para aquele tempo, antes da cruz, para se cumprir a lei. Sim ou não? Não está bem claro isso não está bem claro isso na palavra? E vamos para outro texto agora. Mateus capítulo 11, só para a gente cercar esses 3 pontos. Mateus capítulo número 11, volta um pouquinho. E nós vamos ler, a tônica está no verso 11. Vamos ler aqui, desde o verso 7, para ficar bem claro o texto e contexto. Então eles partindo eles, passou Jesus a dizer a respeito de João: o que saíste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu anjo, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, presta atenção, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora ele diz: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei, ela profetizaram o quê? Até João. Acabou. Então, Jesus fala uma coisa, que ele era um profeta, era maior que profeta, né? E que dos nascidos de mulher, ninguém foi grande como João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Aquele que não nascer de novo não vê e não entra. Você, no tempo de João Batista, ele pregava o quê? Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Mas nós pegamos o quê? O reino já veio, o reino já está em nós. Eu nasci de novo, eu vejo o reino, eu nasci de novo, eu entrei no reino. Consequentemente, o menor nesse reino que já está em nós é maior que João Batista. A igreja é maior do que o ministério de João Batista. Você acredita nisso? Entende ou não? Então, o reino já está em nós, nós estamos arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, é o que o João Batista pregava. O reino de Deus para nós já chegou, o Espírito já está em nós, nós estamos no reino e o reino está em nós. O menor no reino, na nova aliança, é maior que João Batista. Então eu vou falar uma coisa que vão me apedrejar: você está no reino, você é menor, mas você é maior que João Batista. E que ele termina dizendo o quê? Olha lá, verso 13: a lei, porque todos profetizaram, e a lei, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que significa isso? Que a lei teve o seu vigor, a sua validade até João Batista. Então vou repetir as mesmas coisas. A lei teve a validade até a cruz. A lei é todo o Velho Testamento, história do povo judeu, aquilo que aquele povo creu, as batalhas que eles praticaram, os símbolos da religião, tudo aquilo é história do judaísmo. Quando Cristo vem e morre na cruz, não leve a mal, você está cansado de me ouvir dizer isso, mas tem que bater até perfurar. Quando Cristo vem e morre na cruz, o véu do templo se rasgou em alto a baixo. O que aconteceu? O fim da lei, o fim de todo aquele sistema religioso da velha aliança, o fim da lei é o quê? Cristo, acabou, esse batismo de João é uma coisa que ficou para trás, é um batismo feito debaixo da lei. João foi um personagem da lei. O reino não vai chegar para nós, nós já estamos no reino de Deus. Tudo aquela velharia da velha aliança acabou. Aquele tipo de fé e conhecimento para nós já acabou.
A nossa fé é fundamentada no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nas cartas de Paulo, que teve revelação do Evangelho da graça de Deus. Sim ou não? Você entende isso ou tem uma resistência aí dentro? Não é bem assim não. Se tem resistência, eu compreendo. Mas para quem teve os olhos do coração iluminados, fez assim, ó. Não fez assim, ó. Não abriu o entendimento? Um só Senhor, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra coisa que me ligue a Deus. E Deus não vem a mim por outro intermediário. Ele vem por Jesus Cristo. Uma só fé. Qual fé? Produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Eu não estou na fé de Gideão. Eu não estou na fé de Esdras, nem de Neemias, e nem de Josué, e nem... Eu estou na fé do Evangelho. A fé evangélica, produzida pelo conhecimento do Evangelho. Eu não vivo na fé do passado, que não tiveram conhecimento daquilo que é Evangelho. E um só batismo. Eu não vivo mais no batismo de João. O verdadeiro batismo, qual que é, para nós terminarmos, vamos à palavra. Vamos lá, agora abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo de número 6. Isso aqui não é afundar alguém em água. Não é mergulhar. Às vezes a pessoa é batizada, afundada na água, não sabe nem o que está fazendo. Às vezes o filho é batizado na água, de tanto caminho, falou, vamos para a igreja, você precisa se batizar. Ele vai lá, não entende nada do evangelho, é mergulhado, sai dali, a mãe fica contente, mas ele não entendeu, nem sabe o que está acontecendo. Nem crê em Jesus Cristo, no evangelho, como tem que crer. Então, Romanos, capítulo de número 6, está aqui o batismo da nova aliança. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Agora que você entendeu a graça, você está liberto, foi liberto do pecado, liberto da condenação, o preço do pecado foi pago. Eu vou permanecer com aquela minha velha vida, antes de conhecer a verdade? Eu vou permanecer com o mesmo comportamento, mesma cabeça, mesmo vivendo no mesmo tipo de escravidão? Não, eu sou uma nova criatura. Como é que eu vou viver com aquela cabeça antiga, escravizada, viciada do passado? Eu vou permanecer naquilo de novo no passado? Não, eu sou uma nova pessoa, minha mente mudou, meu conhecimento mudou, eu estou no reino de Deus, tenho uma nova percepção, uma fé firmada na verdade. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como vou viver ainda naquela velha vida, no pecado, nós o que para ele morremos? Então quando você nasceu de novo, você morreu para o seu passado, você morreu, aquela velha criatura acabou na cruz, tudo que você fez no passado, a mentalidade passada, antiga, os seus pecados, você morreu para tudo aquilo, Deus te vê uma nova criatura e aquilo acabou na sua vida, não se volta mais para o passado. De modo nenhum, Paulo fala no verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Agora vem o batismo aqui, ó. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em quem? Em Cristo. Entende? Nós somos batizados, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, fomos mergulhados, injetados no corpo de Cristo, fui batizados em Cristo. De modo nenhum, como viveremos nós ainda, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. O que tem a ver isso com água? O que tem a ver isso pegar uma pessoa e mergulhar na água? Nós somos mergulhados por Deus na morte de Cristo na cruz. Então o que eu tenho que entender? Vamos a milésima vez que eu vou explicar isso. Quando Adão pecou, tudo começa em Gênesis 3. Eu não existia, você existia não. O primeiro casal pecou, ficou contaminado, se tornou pecador. Geraram filhos e filhas, todos nasceram estragados e pecadores como eles. Eles cometeram o erro, mas como eu vim deles, eu nasci estragado,
corrompido, pecador como eles. Eu tive a culpa deles? Não, eu nem escolhi se comesse o fruto ou não. Mas por causa daquilo que ele fez, eu estava incluído neles e eu nasci assim. Ah, Deus é injusto. Como que Deus eu não estava diante do fruto para decidir comer ou não comer. Mas Deus tinha dado o poder de se multiplicar. E como eles estragaram, eles se multiplicaram maus, todos estragados. Eu nasci séculos e séculos depois, sofri o efeito do erro que eles cometeram. O que Deus vai fazer agora? Vai usar o mesmo princípio. Não foi eu que comi do fruto. Eu recebi isso de Adão. O que Deus vai fazer agora? Agora ele vai pegar os pecados, tudo isso ele vai levar para a cruz. E quando Cristo morre na cruz, ele me incluiu na morte, assim como eu fui incluído em Adão. Sofri uma consequência ruim, nasci pecador. Agora Deus me pega, eu que creio em Cristo, eu sou incluído na morte, eu fui morto com Cristo na cruz. Quando ele está morrendo ali, não é só ele, eu estou incluído nele. Quando Adão estava pecando, não era só ele, eu estava incluído no Adão. Deus usa o mesmo princípio. Quando Cristo está morrendo na cruz, eu estou sendo morto com ele ali, morto para o pecado, morto para o passado, morto para o diabo, morto para a condenação, morto para tudo. O passado acabou. Tudo acabou, é assim que Deus vê. Eu fui batizado na morte. Quando Cristo estava sendo sepultado, eu fui incluído na morte dele. Se ele morreu, eu também morri com ele. Acabou, o velho homem morreu na cruz. Esse é o verdadeiro batismo. Batismo na morte. Você morreu, foi incluído na morte de Cristo na cruz. Eu me considero morto para o passado. Passado não reina na minha vida. Recordação do passado não reina. Nem quem morreu, nem quem nada, tudo aquilo acabou. Eu morri para o passado, eu estou vivo para Deus. Esse é o verdadeiro crente, é o verdadeiro batismo na morte de Cristo. Continua. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim você vai andar numa nova vida. Então eu fui sepultado na morte com Cristo. Como Cristo ressuscitou, eu ressurgi. Você é a mesma pessoa que você era antes de crer em Jesus? Aquele morreu. Você não é novo agora. Cristo ressuscitou, e quando você crê nele, nasci de novo, ressuscitei com ele. Um novo homem surgiu, eu estou incluído na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, ele é a minha ressurreição. Hoje eu sou uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas do passado, tudo se passou. E as coisas se fizeram novas. Está entendendo o Evangelho? Continua lá, vamos ler de novo. Ou porventura ignorais, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha lá, entendo o que eu estou dizendo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, entende? Nós estávamos unidos a Adão, agora Deus nos uniu em Cristo, na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, olha lá, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então nosso velho homem foi com ele crucificado, foi morto ali. Quando Adão pecou, eu fui condenado. Quando Cristo morreu, eu fui morto. Meu velho homem, tudo que eu herdei de Adão, foi cravado na cruz, foi crucificado, foi destruído na cruz. Por isso que a nova aliança começa da cruz para frente. Quem não entendeu isso, vive antes da cruz olhando, eu creio na cruz, não sai disso. Não passa pelo processo, não tem a mente renovada, vai mergulhar na água a vida inteira.
Então, qual é o verdadeiro batismo? Fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Ele diz, verso 7, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. E nós ressuscitamos com Cristo. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Então vamos lá, por isso que nós já temos a vida eterna agora. Efésios, para terminarmos, capítulo de número 4. Só o verso 5. Para terminarmos aqui. Há um só Deus, um só Senhor, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha lá, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em Deus, está em nós. Uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você já sabe o que é isso. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você é a nova criação. Nós somos a nova criação. A velha criação acabou na cruz. Nós somos igreja. Somos a nova criatura, o novo homem. Estamos presos num corpo de carne com tendências erradas, mas nós somos aqueles que já estão e fazem parte do reino. Vamos orar. Senhor, queremos te adorar, só resta te adorar profundamente e te dar graças pela obra da cruz. Graças por tudo que Jesus fez por nós e pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. E de todos quantos esta palavra chegar ainda hoje, abra o entendimento deles. Que juntos venhamos a entrar na revelação do Evangelho, no conhecimento, tendo os olhos do coração iluminados, para sabermos aquilo que é Evangelho e aquilo que já se passou, aquilo que começou e aquilo que acabou, crendo que será, que hoje o Senhor fará isso. Oramos pela fé, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode aplaudir.